eu sou a psicóloga Lana Pineda, sou formada há 6 anos e atuo como terapeuta cognitivo-comportamental e também sou especialista na área de gestão de pessoas. Trabalho na SESMA e aqui nós atuamos tanto na área ocupacional quanto na área assistencial. Um pouquinho mais para vocês sobre um assunto recorrente e que atinge cada vez mais o número de pessoas no mundo a cada ano, tanto adultos quanto adolescentes e até mesmo crianças: a depressão. É muito comum hoje em dia as pessoas falarem que estão deprimidas, quando de fato elas estão somente tristes por algum processo, por alguma perda, por algum momento delicado que elas estão enfrentando tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ou até mesmo subestimam as pessoas que de fato estão com o sentimento deprimido, que de fato já estão com a doença, dizendo que é frescura, dizendo que elas precisam procurar algo para fazer, que elas precisam ocupar a cabeça. Então é muito normal os pacientes trazerem para o processo de terapia estes relatos de pessoas mais próximas. Isso é muito prejudicial para quem realmente de fato está com depressão. A depressão, ela é uma doença psiquiátrica que traz inúmeros sintomas, tanto físicos quanto psicológicos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esses sintomas para que vocês possam conhecê-los, identificá-los e até mesmo buscar uma intervenção adequada. A depressão, ela é caracterizada por um estado de humor deprimido. É um sentimento de desesperança. As pessoas, elas realmente acreditam que tudo que elas forem fazer ou qualquer mudança que elas forem buscar vai ser em vão. Elas tendem ao pessimismo, ao negativismo. E elas realmente perdem o interesse real pela vida. O que elas sentiam prazer ontem, hoje elas já não sentem mais. O que antes fazia algum sentido, hoje já não faz sentido. É um sentimento de tristeza muito acentuado que tende a permanecer grande parte do tempo. Essas pessoas também se sentem muito culpadas. Elas atribuem a si a responsabilidade de tudo que não dá certo. Passam a se sentir fracassadas e começam a ter algumas alterações cognitivas. Ou seja, elas passam a ter dificuldades de concentração, dificuldades de atenção, de manter ou de desviar o foco, e até mesmo alguns relatos de esquecimento são normais. Ou seja, aquela pessoa, ela tem uma conta para pagar todo mês no dia 10, ela simplesmente esquece de pagar essa conta. Então, essas pessoas passam a ter algumas dificuldades cognitivas, automaticamente passam a ter dificuldades para tomada de decisões, então elas se sentem inseguras, elas se sentem incapazes de realmente tomar uma decisão e acabam procrastinando essa tomada de decisão. Algumas alterações no sono também são relatados, ou seja, a gente tem casos de insônia, onde a pessoa tem dificuldade para iniciar um sono, ela não consegue manter aquele sono realmente tranquilo durante toda a noite, ou ela acorda muitas vezes durante a noite sem nenhum motivo maior, ou às vezes ela acorda horas mais cedo do que ela era acostumada e não consegue retomar o sono. Ou a gente tem também relatos de hipersonia, ou seja, a pessoa, ela dorme muito mais, horas a mais, e mesmo assim ela continua se sentindo cansada e com sono. A gente também tem outro sintoma da depressão, também alteração no peso e no apetite. Elas passam a ganhar peso, aumento do apetite, ou elas perdem peso. Então, se houver uma mudança de 5% dentro do mês, já é algo a ser considerado, exceto se essa pessoa estiver passando por um tratamento para engordar ou para perder peso, né? Algumas alterações psicomotoras também são relatadas. Então a gente tem uma agitação, esse paciente se movimenta muito mais, ou ocorre a lentificação psicomotora, que é a lentificação dos pensamentos e das atividades motoras. Antes, o que ele levava menos tempo para executar, hoje ele leva muito mais tempo.
E um outro fator muito importante é a questão de sintomas físicos que não são justificados por médicos. Então esse paciente passa a ter dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, tem uma dor intensa no corpo, um sentimento de pressão no peito. Então esses também são alguns relatos que os pacientes trazem para o processo de terapia. E um fator muito crucial e importante é a questão da morte. A pessoa em depressão, ela realmente vai passando a acreditar que a morte é a única saída para acabar com esses sentimentos e com esses sintomas. Então, o componente morte, ele tem que ser realmente analisado, tem que realmente ser levado em consideração. A pessoa no estado de depressão acentuada, o seu processo de desesperança é tão grande que ela realmente é capaz de cometer um ato extremo. Então nós precisamos considerar a morte como um fator crucial. O tratamento da depressão, ele é realizado com a psicoterapia e com a medicação. Então é de suma importância realizar, além do acompanhamento psicológico, a intervenção com o psiquiatra em alguns casos. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das mais efetivas para o caso da depressão, porque ela busca resultados mais duradouros. Então nós vamos buscar identificar, junto com esse paciente, quais são os seus sintomas, os comportamentos que está gerando esse estado de humor deprimido, e vamos buscar alternativas e metas para modificar essa situação problema. Se você se identificou com alguns desses sintomas ou conhece alguém que está passando por esse processo, busque um tratamento. Entre em contato conosco e agende a sua sessão de avaliação. Venha para a SESMA.